Ora viva! Fala-vos Manuel Moreira da Naturmed Medicinas Naturais, especialista de medicina tradicional chinesa e de outras áreas orientais como macrobiótica, etc. Hoje quero falar aqui sobre prazer e felicidade em vez de dores musculares, né? Então, as dores musculares têm diversas origens, desde, por exemplo, problemas de compressão discal na coluna vertebral, problemas diversos relacionados com o sistema nervoso, fraqueza muscular, tensão muscular, etc. Portanto, o que é correto, o que será normal a pessoa sentir a nível dos músculos, né? A maior parte do tempo, né? Então, prazer, não é? Isso está relacionado com saúde, não é? Se a pessoa não sente nada, das duas, o músculo está paralisado ou a pessoa está morta, não é? Ou então pode sentir dor. Portanto, muitas vezes as pessoas sentem dores, mal-estar, etc. Né? Então, a causa básica, fundamental da dor é a estagnação. Estagnação de energia. Pode ser estagnação de energia ou estagnação de sangue. Né? Pronto, isso impede a livre circulação, respectivamente, da energia ou do sangue. Né? Pronto. E isso é idêntico ao que acontece nas relações familiares ou nas relações sociais. Né? Quando a pessoa não consegue dialogar com a outra ou quando não se faz entender, né? Então, quando a comunicação emperra, né? Quando bloqueia, quando as pessoas não entendem, isso vai causar mal-estar, sofrimento, às vezes até dor no peito, né? Raiva, ódio, frustração, etc. Né? Entre as pessoas que estão em conflito. Né? Então, no corpo, a nível fisiológico, acontece algo semelhante. Né? Então, por exemplo, quando a energia deixa de circular, né, livremente, ocorrem bloqueios energéticos, né, que vão dar origem à tal dor. Né. Também pode ocorrer portanto, nos tecidos uma tensão muscular, né, nos tecidos que estão, portanto, afetados por esse bloqueio, né? Por exemplo, fibrose, calcificação, um nódulo, um tumor, etc. Né? Portanto, o músculo duro, etc. Então, quando ocorre, por exemplo, uma embolia, portanto, uma trombose, ou quando ocorre um derrame de sangue, pode, em primeiro lugar, pode aparecer dor, não é? Depois pode aparecer uma formação de um nódulo ou de um tumor, por exemplo, não é? E depois pode haver uma trombose ou um derrame cerebral, por exemplo, no caso de ser no cérebro, não é? E o que vai provocar, por exemplo, um AVC, né? Um acidente vascular cerebral. Né? Então, que pode dar origem a uma hemiplegia, em que a pessoa fica paralisada, com metade do corpo paralisado, né? O braço esquerdo, por exemplo, a perna esquerda, ou o braço direito, a perna direita, etc. Né? Ou paraplegia, portanto, ou ambos os lados do corpo paralisados. Né? Então, existem dores que a medicina chinesa chamam-se dores de vento, né? Que é quando a dor muda de sítio, né? Assim como o vento se move de um sítio para outro, né? Então também aqui a nível fisiológico, na parte interna do corpo, às vezes a pessoa sente uma dor no ombro, depois já está a doer no joelho, depois está a doer na anca, etc. Né? Portanto, isso é chamado em medicina chinesa de dores tipo vento, portanto é vento do fígado, né? Então, isso é devido a uma anomalia a nível da circulação energética. Né? Portanto, há uma diferença de potencial que faz com que empurre, que se forme uma espécie de vento energético, né? De um lado para o outro. Né? Então, por exemplo, é importante compreender, em termos de medicina chinesa, os músculos estão relacionados com o fígado, são governados pela energia do fígado, isto em termos energéticos. Né? Portanto, isso sabe-se claramente da medicina chinesa. Sabe-se também que, energeticamente falando, o fígado controla o sistema nervoso. Né? Então, por isso, em termos gerais, e falando de maneira muito simples, né? Muito simplificada, portanto, todas as doenças musculares têm uma relação muito direta ou indireta, como causa principal, a uma disfunção energética a nível do fígado. Né? Também os músculos em geral são comandados mais diretamente pelo sistema nervoso, né? Por isso, nas dores musculares há que tratar fundamentalmente o fígado e a vesícula, há que tratar o sistema nervoso, como o caso, por exemplo, da coluna vertebral, porque, por exemplo, quando a pessoa tem uma dor ciática, isso normalmente está relacionado com uma compressão do nervo ciático, portanto, há um esmagamento de discos na região lombar,
que vai comprometer depois um conjunto de nervos que vão inervar a uma perna ou outra, né? Isso vai dar dor e pode dar paralisia mesmo dessa parte do corpo, etc. Né? Isso depois pode-se tratar com acupuntura, com compressão de gengibre, com moxa-bastão, aceitar, exercício, etc. E rapidamente, em 99,9% dos casos, se for tratado convenientemente, né, isso fica resolvido sem necessidade de recorrer à cirurgia ou analgésicos químicos, etc. Né? Então, por exemplo, para compreender a relação, por exemplo, entre os músculos e o fígado, por exemplo, no caso da doença chamada fibromialgia, né, que ocorre geralmente em pessoas que sofrem também de depressão, por vezes até vontade de suicidar, etc. Né? Então, o fígado está relacionado com o elemento de madeira. O elemento de madeira está relacionado com aspectos como esperança, futuro, capacidade de visão, capacidade de se projetar no futuro, de querer viver mais e melhor, etc. Crescimento, né? A pessoa querer viver, querer fazer, querer atingir sonhos geométricos, querer atingir objetivos, né? Então isso é o contrário de depressão, né? Portanto, não será por acaso que na fibromialgia as pessoas sofrem de depressão, etc. Né? Então, não interessa estar a tratar apenas o músculo, a tomar analgésicos químicos, etc., sem tratar a causa, né? Sem tratar a raiz. Né? Portanto, há que olhar para as causas. Né? Então, inversamente, se queremos ter prazer de viver, prazer em usar os músculos e outras partes do corpo, por exemplo, no ato sexual, por exemplo, né? De uma maneira prazerosa, então precisamos promover a livre circulação de energia, né? E de sangue. A livre circulação de emoções, de pensamentos, sem ficarmos com o corpo bloqueado, sem ficarmos com emoções bloqueadas, sem ficarmos com pensamentos bloqueados. Né? Por isso é importante termos uma respiração livre, lenta e profunda. É importante fazer um exercício corporal, não apenas de género correr, passear, caminhar, etc., mas praticar, por exemplo, Qigong, Tai Chi Chuan, Aikido, usar as diferentes partes do corpo, né? E usar também a mente, né? Como acontece no Qigong. Também a nível da alimentação, ter uma alimentação natural, integral, portanto, sem açúcar refinado, sem excessos produtos alimentares, etc. Também ter autocontrole emocional e mental, através, por exemplo, da meditação, do Qigong, etc. Né? Então, a nível de tratamento, por exemplo, da medicina tradicional chinesa ou da macrobiótica, existem vários métodos de tratamento eficazes. Por exemplo, a acupuntura e o moxa-bastão, compressas de gengibre, fitoterapia, por exemplo. Tenho aqui esta forma, por exemplo, esta forma T15 Nourish the Root and Clear Wind, pronto, que é muito útil para esses problemas, por exemplo, problemas reumáticos crónicos, por exemplo, em idosos, mas não apenas em idosos, né? Trata esse tal problema, por exemplo, de vento, umidade, nas articulações, etc., nos músculos. Por exemplo, esta fórmula, também muito célebre, Strosis Form, né? Kang Gu Zeng Sheng Pian, o nome em chinês, né? Também muito útil para problemas de ciática, problemas também de vento, umidade nos músculos, nas articulações, problemas de dores lombares, ciática, etc. Né? Pronto, e existem também plantas medicinais úteis, etc. Portanto, não falta meios de tratamento. Né? Então vejam, por favor, na descrição do vídeo a minha próxima formação. Então, para em vez de estarem assim, né, ficarem assim, né? Portanto, sorrindo. Então, o sorriso é sinal de energia a fluir, né? Quando a pessoa está mal disposta, quando está zangada, assim, então isso é sinal de energia bloqueada, né? Então, vamos por pôr a energia e o sangue a circular facilmente, abundantemente, saudavelmente, né? Vejam, por favor, a próxima formação que eu vou realizar aí na descrição do vídeo e se quiserem aprender mais, podem falar comigo também, alguma consulta, ou podem consultar também o institutonaturmed.com. Foi um prazer estar convosco, Manuel Moreira, até sempre, até o próximo vídeo.